Estamos às portas de um ano novo. 2019 de esperanças renovadas em nível individual e coletivo. Novas promessas e metas pessoais, novo governo. Mas o que de fato o ano novo nos reserva? Não sabemos. Alguns até tentam adivinhar o futuro e erram quase sempre, porque nos informam os espíritos instrutores que essas revelações, em geral, elas são inoportunas, não são benéficas. Muito ao contrário, até atrapalham a caminhada dos seres humanos, os encarnados. E, além do mais, na maioria das vezes, são inexatas ou completamente equivocadas, porque o nosso dia de amanhã depende das escolhas que nós fazemos através do livre-arbítrio, a cada momento mudando o nosso destino por consequência. De qualquer maneira, a Terra é um mundo de provas, como a Terra é um mundo de provas e expiações, e a nossa experiência já comprovou amplamente que a vida por aqui não é lá nenhum mar de rosas e nem um permanente passeio no parque, por mais alegria, fé, otimismo, esperanças que nós depositemos no ano novo, no ano que se inicia, nós devemos estar preparados para os momentos de maior dificuldade. E aí que vem Jesus nos dizer que o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Se, pois, o ano novo nos surpreender com frustrações de objetivos, com lutas e derrotas, com doenças, com tristezas, com perdas, a receita para suportar tudo será a fé em Deus e na promessa do Cristo, de que com Ele tudo será mais fácil, ou pelo menos será menos difícil. O fardo leve de Jesus é o nosso tema livre de hoje, deste último programa de 2018. Caríssimos amigos, como eu anunciei no início, nós estamos aí no nosso último programa do ano e a gente queria passar para vocês uma mensagem que tenha algo a ver com essa data. Me permitam logo passar a apresentação, o Irajá, pela segunda vez, seja bem-vindo ao nosso programa, e o Parchin, que já todo mundo conhece. E o tema que a gente escolheu para hoje é algumas palavras de Jesus sobre o peso leve e o jugo suave. Para facilitar aqui para todos vocês, recordando, eu faço essa leitura aqui que é de São Mateus, capítulo 11, 28 a 30, versículo 28 a 30. E diz assim, Jesus teria dito, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, a proposta do nosso tema livre, Parchin e Irajá, é essa, porque a gente sabe que nessa época do ano há aquela alegria contagiante, aquele ambiente familiar, de comemorações, de festividades, de troca de presentes, de mais Natal, de mais Noel, não importa muito, mas o fato é que a virada de ano sempre traz aquela perspectiva, é como se você estivesse virando a folha de um livro, e esse livro está da nossa história, e a gente pensa que esse livro, essa página está em branco. E a gente, embora seja uma convenção, o calendário humano, né, 2018, 19, meses, semanas, mas existe uma certa lógica. A gente tenta dar uma racionalidade nesse calendário humano. Então, quando começa o ano novo, a gente se empolga. Agora vai ser tudo diferente, eu vou realizar aquele velho sonho, aquela coisa toda. Mas às vezes logo no dia 2 de janeiro a coisa já começa a aparecer um probleminha aqui, um probleminha ali, e de repente aparece não só probleminha, como os problemões. E aí todo aquele entusiasmo, aquele otimismo vai por água abaixo. Então como é que a gente, para o cristão, para o espírita, como é que a gente vê isso aí? Como é que a gente pode atingir um ponto de equilíbrio sem se empolgar demais, mas também seguindo as palavras de Jesus, nos aproximar do Cristo? Como é que vocês veem isso aí? O peso realmente com ele ficaria mais leve? Será? O que vocês respondem? Olha, vamos partir de um princípio seguinte. Todos nós que aqui estamos temos uma carga
que é nossa responsabilidade. Ou seja, quando nesta vida ou em vidas passadas nós erramos, nós temos que nos redimir. Isso é a lei de causa e efeito. Muito bem. Esse é o nosso fardo. Nos redimirmos daquilo que fizemos. Como? Com propostas. Claro que as propostas, como tu disseste, não podem ser desvairadas. Elas têm que ser ideias coerentes. Daquilo em que as nossas forças, as nossas condições nos permitem conduzir. É claro que, sozinho, nós não iremos a lugar nenhum. Qual o nosso ponto de apoio? Qual a nossa segurança? Qual é? Jesus. E aí que o nosso fardo se torna leve. A hora em que nós depositarmos a nossa fé em Jesus, isso faz com que nós possamos conduzir melhor esse nosso fardo. Mais ainda, a fé em Jesus, mas também a fé em nós mesmos. Porque nós temos que conduzir essa fé. Nós temos que trabalhar também em nós a nossa realidade. Não é isso? É verdade. Ninguém está isento e nós temos que ser muito realistas. Vai deixar de passar por dificuldades, problemas. Claro que a virada do ano novo, esse otimismo, ele é muito importante para nós. Nós somos ainda muito materiais e os símbolos ainda são fortes para nós. Então nós temos que ter esse momento realmente de esperança, de renovação. Mas se nós não entendemos o nosso papel, não é? E não tivermos esse ponto de apoio que também foi colocado, nós podemos nos entregar quando as dificuldades logo à frente começarem a aparecer. Quando o Cristo fala do seu jugo leve, do fardo, do jugo suave e do fardo leve, ele está nos dizendo uma coisa: eu estou trazendo um exemplo. Siga o meu exemplo. Talvez as pessoas esqueçam que o Cristo veio viver a sua lei, veio viver a lei de Deus, veio trazer o seu ensino vivendo. Ora, se nós compreendermos isso e confiarmos nessa, não é uma promessa, mas numa afirmação, não é? Que nós devemos seguir por esse caminho, confiando, porque confiando, tendo fé, tendo esse ponto de apoio que é seguro, que é o ensino do Cristo para ser nosso modelo. E tomando essa decisão, né, que não é sem ser desvairada, mas essa decisão de enfrentar os problemas com serenidade, com tranquilidade, com humildade, com perseverança, principalmente com a certeza de que existem caminhos a serem trilhados e que nos tirarão dos problemas, nós vamos ter mais confiança de cumprir com os nossos votos e, ao mesmo tempo, de saber que, apesar das dificuldades que virão, elas não são intransponíveis, não. E que, pelo contrário, temos formas de tornar o jugo suave e o fardo mais leve, que é ter realmente a força da fé e da vontade para mudar. Ouvindo vocês, eu estou aqui na mão com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas da doutrina espírita. E é dali que eu li aquele textinho do Mateus, São Mateus. E a gente fica lembrando, né, Irajá e Parchen, do papel altamente consolador que a doutrina espírita apresenta. E por que ela é tão consoladora? É claro que existe um conteúdo muito forte, muito intenso, do ponto de vista filosófico, né? Mas a gente não pode também abrir mão ou deixar de lembrar o aspecto religioso. É até discutível que se coloque dessa maneira, mas o fato é que até a gente comentou aqui no programa passado, antes do Natal, que o maior modelo de ser que passou pela Terra em termos de conduta moral é Cristo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é todo ele calcado, todo embasado nas lições de Jesus. Então, quando a gente estuda sem preconceito e, ao mesmo tempo, sem dogmatismo e sem fanatismo, a gente descobre a riqueza das lições de Jesus na sua acepção mais profunda. De modo que, uma vez que se aplique, ou se tente aplicar o que está aqui, a gente pode fazer a travessia de ano após ano de uma maneira mais segura. É como se você colocasse a tua embarcação ao mar, lançasse ao mar,
proceloso, ele está agitado. A nossa vida aqui no mundo de provas e expiações é uma travessia, uma viagem agitada, né? Com muitas ondas violentas. Mas com Cristo, a gente pode seguir bem mais tranquilo, porque ele está seguindo o que ele recomenda, né? Exatamente. E esse seguir o que ele recomenda é porque ele nos traz a nós e nos trouxe com a sua passagem aqui com o Evangelho, que já que mostrou o teu, mostrou o meu, que é um pouquinho maior. Com o Evangelho segundo o Espiritismo, os traços, os caminhos que nós devemos seguir. Porque nós temos que ser realistas. Nós temos que ter em mente as nossas possibilidades. Nós somos seres infinitos. Eu vou conduzir alguma coisa nessa encarnação, vou passar para a pátria espiritual, vou aprender, vou me condicionar para uma outra encarnação, continuar crescendo, melhorando e carregando esse meu fardo. E isto é exclusivamente a nossa missão, se é que assim a gente pode chamar de missão. A missão de crescer moralmente e espiritualmente. Principalmente lembrando que nós estamos aqui com um objetivo de vida, a gente já discutimos isso em outros programas, e nesse objetivo de vida é o aprendizado para que aprendamos a sermos felizes. E o caminho da moral cristã nos ajuda a aprender isso mais rápido. E principalmente quando nós temos a fé raciocinada, entendendo isto como parte do nosso processo de aprendizado, o nosso pensamento muda. E queiramos ou não, é uma verdade que os Espíritos nos trazem, o pensamento plasma caminho, plasma a nossa estrada, plasma a nossa história, aceitando que vamos ter dificuldades, mas nos amparando na fé, na confiança e no amor que o Cristo veio exercitar, nós temos certeza que o nosso caminho se tornará mais suave e nos será mais plano para que nós possamos suportar as dificuldades que vêm por aí. Pois é, a gente falou aí sobre, estamos falando, né, sobre o peso do fardo, jugo suave e tal. Vejam aqui, Irajá e Parchin, alguns textos com alguns termos um pouquinho diferentes na composição, porque os evangelhos foram escritos bem depois que Cristo já havia desencarnado, né? Então a coisa funcionava diferente, mais de memória. Mas com algumas variações, com exceção de João, os outros três evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, eles mencionam uma outra colocação de Jesus que serve de praticamente complementar do que nós estamos falando aqui, mas com um detalhezinho a mais. Então, eles dizem, a certa altura, teriam narrado o seguinte, se alguém, que Cristo teria dito, né? Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. E, complementando num outro versículo, aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Independente de querer entrar em cada palavra, no detalhe, de interpretação, mas a grosso modo, o papel que me chama a atenção aqui é o papel da cruz. A gente está falando em peso. E essa cruz, o Irajá colocou aqui, eu não discordo, evidentemente, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, mas aí que está. Mas de provas, de expiações, mas também às vezes de provas. Então esse peso, às vezes, da própria cruz, que a gente escolhe antes de reencarnar no nosso planejamento reencarnatório, ela não significa necessariamente sempre apenas dívida a ser resgatado. Não é apenas uma coisa que a gente errou lá atrás e agora tem que pagar, tem que carregar essa cruz. Não, o convite de Jesus, como o Parchin colocou, é de crescimento, é de acompanhá-lo para depois frequentar o reino do céu, existem outras passagens de Jesus. Então eu queria ver com vocês aqui, essa cruz que a gente está relacionada a isso que a gente falou até agora, não é mesmo? Com toda certeza. Agora veja, Cristo disse, pegue sua cruz e me siga. O que Cristo fez quando esteve aqui? Caridade, amor. Então, uma das maneiras de nós carregarmos a nossa cruz é através da caridade. Exemplificando. Já se diz que a caridade é o quê? Testemunhando, né? Exatamente. A caridade é o quê? É o amor em movimento. Então, esse também é uma maneira de conduzirmos a nossa cruz. Caridade, seja ela qual for. Sim.
né? Seja ela qual for, aquela caridade em que nós estamos aptos a fazer, que vai que vamos fazer de forma leve, tranquila, a verdadeira caridade. E como o Cristo se referia àqueles que estão aflitos, aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão se sentindo esmagados, não é? Que ele perceba que isso ele não está carregando sozinho, que é um caminho para ser colocado. Talvez a palavra cruz, como Cristo não havia sido crucificado, embora fosse uma forma comum de sacrifício naquela época, mas não tinha essa conotação que tem hoje. Sim. Possivelmente é outro termo que esteja usado aí do fardo, dos problemas, das dificuldades, das angústias que cada um carrega, principalmente dos problemas que traz dentro de si. Quando ele coloca me siga, é porque ele trilha um caminho. Cristo reforça, ninguém chega ao Pai senão por mim. Não é uma posição egoísta, uma posição de se colocar como o padrão absoluto, mas de mostrar que aquele caminho que ele mostra é um caminho que leva ao Pai. Quando nós entendemos isso, nós vamos ter segurança de onde está indo. Muitas vezes a gente carrega um peso muito grande, material, né? Mas a gente sabe que eu vou levar daqui ao outro lado da sala. E é isso que nós temos que perceber. Talvez o peso pareça grande, mas a distância é segura e nós temos condição de trilhar. E, por certo, quando eu perceber isso, estaremos bem melhores e mais seguros. Até porque, viu, Parchin e Irajá, eu acho que é aí que se revela todo o resumo do que a gente está falando aqui. Quando nós estamos tentando ser cristãos verdadeiros, praticando a caridade, o amor, todas aquelas virtudes belíssimas, estão lá no Sermão da Montanha e tal, nesse momento, por maiores que sejam as nossas dores, por mais pesado que seja essa cruz, nós não estaremos sós, porque Cristo vai ajudar a carregar esse peso conosco. Eu queria que um de vocês fizesse a última mensagem de Feliz Ano Novo para os nossos telespectadores. Pois não, né? O que nós temos que dizer é que nós temos que ter confiança em nós mesmos, você também colocou, e temos confiança na justiça da lei divina. Deus não desampara ninguém, somos todos filhos de Deus. Se nos entregarmos para Deus, que é a mensagem que o Cristo traz, a lei de amor, nós alcançaremos a felicidade, mesmo nos momentos de tormenta. Né? A tormenta passa, o amor fica, a luz fica para sempre. Vamos confiar, orar, ter fé, e nós vamos conseguir vencer e avançar a cada dia. Feliz Ano Novo a todos. Feliz Ano Novo. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. Olá, amigos! No Espiritismo Responde de hoje, nos enviaram a seguinte questão: quem está mais perto de Deus, o homem ou a mulher? Essa questão foi muito relevante durante o desenvolvimento social, religioso da humanidade. A própria ideia bíblica, não é, da criação da mulher a partir da costela do homem já dá uma ideia assim de dependência, de ser subsidiário, secundário, não tão importante quanto a criação masculina. Culturalmente, pelo menos em muitos grupos sociais, a mulher tinha um papel subalterno e nas religiões em geral, religiosamente, em muitas culturas, ela tinha um papel secundário. Não faz, acredito, muito tempo, alguns séculos, a igreja se reuniu em concílio para decidir se a mulher tinha ou não uma alma. E se tivesse, se ela era igual à do homem. Kardec, aliás, enfrentou a questão, não é, colocando se a mulher tinha alma como um dos tópicos bases para a discussão da emancipação feminina. Com Jesus, a ideia da dignidade feminina, do respeito à mulher, surgiu mais forte do que nunca. Ele foi, para escândalo da sua época,
Um homem que respeitava na mulher um ser igual, que valorizava a presença feminina com todo carinho, afeto e respeito, nas mesmas condições e na mesma atenção que dedicava aos seus discípulos, aos seus seguidores do sexo masculino. Mas a questão permaneceu. De que forma, ante a religião, está a presença feminina ou masculina? Qual é mais importante? E, portanto, quem estaria mais perto de Deus? Com a doutrina espírita, nós temos, fundamentando o nosso raciocínio, abstraindo das outras questões biológicas ou sociológicas, que enfrentam a diversidade dos sexos, ou a diversidade dos gêneros, por influência cultural até. Com a doutrina espírita, nós temos um princípio que esclarece a questão aos nossos olhos, com uma maior amplitude de visão. Trata-se da reencarnação. Se nós reencarnamos ao longo dos milênios, se precisamos, criados simples e ignorantes, irmos adquirindo as experiências, o conhecimento, a afetividade necessárias a atingirmos a plenitude das nossas faculdades, a conquista da sabedoria, do amor, da generosidade, do desapego, naturalmente precisamos enfrentar ao longo desses milênios de reencarnações as experiências de ambos os sexos. É o que Kardec esclarece muito bem na Revista Espírita de 1866, de junho de 1867, quando nos diz: pela reencarnação, o Espiritismo coloca que a emancipação feminina e a sua igualdade ante o homem perante os olhos de Deus é inconteste, porque o espírito não tem sexo. Ele reencarna, ora como homem, ora como mulher, de acordo com a sua necessidade evolutiva. Ao renascer, ele traz um programa de trabalho e de aprendizado, que às vezes exige uma imersão no papel feminino, até a certo ponto subjugado às condições biológicas do sexo feminino, para a aprendizagem das qualidades próprias que aquela cultura lhe proporciona, ligado a um corpo feminino. Às vezes, precisa desenvolver a autonomia, a racionalidade, a força, se considerarmos ainda os aspectos fundamentais de cada sexo como diferentes, e reencarna no elemento masculino. Atualmente, especialmente hoje, nós vemos que os papéis masculino ou feminino são desempenhados indiferentemente por qualquer um dos cônjuges, por qualquer um dos elementos da família, no que tange ao ganho das condições de manutenção da casa, ao papel de provedor da família, ao papel de protetor da prole, ao papel dos cuidados necessários ao desenvolvimento dos filhos. Graças ao bom Deus, estamos numa época em que o reconhecimento da igualdade essencial das pessoas, independentemente do sexo ou do gênero a que pertençam, está estabelecendo-se, está sendo reconhecido. Portanto, com o conhecimento espírita e a partir da doutrina cristã, podemos dizer que tanto o homem quanto a mulher, quando se colocam a serviço das energias superiores da vida, amando, dedicando-se ao bem, criando a vida ao seu redor, protegendo a existência dos outros, estão perto de Deus. Muita paz. Final de ano sempre surge aqui e acolá as previsões para o ano seguinte. Pouca gente dá crédito a elas, e com razão, pois a maioria não passa de meras especulações. As faculdades da vidência e da clareaudiência, ou dupla vista, como denominava Allan Kardec, são reservadas para poucas pessoas, e especialmente quando elas são ligadas ao futuro, assumindo a característica de profecia, mais desconfianças ainda elas geram. Mas vamos ver aqui hoje um caso que não deixa dúvida sobre a capacidade de alguém ser capaz não só de ver o passado e o presente, mas também o futuro. O resumo foi tirado de matéria do portal UOL, de 24 de agosto deste ano, de 2018, assinada por Christopher Nering. O nome dela, da médium ou sensitiva,
era Baba Vanga, uma humilde búlgara que teve as primeiras visões ainda na adolescência e tornou-se famosa internacionalmente ao acertar premonições a respeito da Segunda Guerra Mundial, da desintegração da União Soviética e dos atentados terroristas de 11 de setembro, entre muitas outras previsões. Ela também profetizou que um certo político, na época ainda bastante obscuro, se tornaria presidente de seu país em 1997. Vanga nasceu na atual Macedônia em 1911 e ficou gravemente ferida com a passagem de um furacão. 5 anos depois, ela perdeu a visão por conta dos ferimentos ainda decorrentes daquele furacão. E, coincidentemente, passou a usar ou a dispor de um novo canal de comunicação com o mundo exterior, mas com o mundo exterior mais amplificado. Aí onde ela se tornou vidente. Então nós vemos aqui um caso clássico que está narrado lá no livro dos médiuns, do vidente diferente do clarividente. Porque o vidente é aquele que mesmo cego pode ver. Está lá no livro dos médiuns essa explicação. Enquanto o clarividente, ele precisa indiretamente dos órgãos da visão para ter a sua visão amplificada. As suas visões da Baba Vanga eram marcadas por imagens de teor místicos ligados à Igreja Ortodoxa. E após a ascensão do comunismo na Bulgária, ela foi praticamente impedida de atender as pessoas, muitas que a procuravam. Após 1960, a pressão sobre ela do governo comunista diminuiu e ela se tornou protegida da esposa de uma alta autoridade do Partido Comunista local, que até criou um instituto para estudar a faculdade dela, da Baba Vanga, e de outros médiuns videntes que por acaso aparecessem. Segundo o levantamento, havia 80% de acerto nas suas previsões. No final dos anos 1970, Baba Vanga recebeu autorização especial para participar de documentários na televisão, e foram vários desses documentários filmando as sessões, as apresentações que ela fazia. Quando morreu em 1996, Vangelia Pandeva Dimitrova, que era o seu nome verdadeiro, era um verdadeiro fenômeno da mídia. Completamente envolvido com o misticismo da Igreja Ortodoxa, ela pediu, ou melhor, ela ajudou, financiou a construção de uma igreja da sua religião e também, a seu pedido, a sua casa foi transformada em museu. Essa é a nossa historinha que a gente tinha para contar hoje sobre uma médium vidente famosa no mundo inteiro. Até a semana que vem e, da nossa parte, o desejo de um felicíssimo ano novo a todos vocês do Diálogo Espírita. A editora Espírito Clarim de Matão, São Paulo, é uma das mais antigas do país, com 200 títulos publicados de primeiríssima qualidade. Reforma Íntima, a evolução em fase regenerativa, de Abel e Adriana Glaser, psicografando o espírito Caibar Schutel, é um dos seus últimos lançamentos. Temas do dia, como materialismo, sexualidade, depressão, família, mediunidade, apresentam um caminho seguro para renovação e felicidade. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66, ou ainda pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba.